Vamos falar do capítulo 11 de Daniel. Capítulo 11 de Daniel. E porque esse capítulo é longo, então vamos tentar resumir. Amém. Capítulo 11 do livro de Daniel. Do verso 1 a 35, encontramos a história bíblica escrita de antemão, isto é, o que acontece, o que está descrito no verso 1 até 35, é aquilo que veio acontecer durante cerca de 500 anos depois de Daniel. Amém. Portanto, é uma história, quando lemos hoje, parece uma história, mas na verdade era uma profecia. Por isso que eu digo que é uma história bíblica que foi dada em antemão. Antes dela acontecer, Deus já havia falado dessa história. Temos Israel e as nações vizinhas no período interbíblico, período entre o Novo Testamento e o Velho Testamento. Porque Deus falou através dos profetas, Deus falou através dos seus servos, mas durante cerca de 400 anos, Deus ficou em silêncio. Amém? Portanto, o último livro do Velho Testamento foi escrito 400 anos antes do livro de Mateus. Amém? Então, esse período chama-se período interbíblico. É um período de silêncio. Amém? Vamos ver o verso 1 e 2. Eu, pois, no primeiro ano de Dário, o Medo, levantei-me para animar e fortalecer. E agora te declarei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o quarto será cumulado de grandes riquezas, mais do que todos. Esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Amém. Dário é aquele homem que nós falamos dele, que o Ciro lhe colocou como rei interinamente na Pérsia. Amém. No Império Grego-Persa, né? Então ele foi rei na Babilônia durante os primeiros 2 anos, enquanto Ciro continuava com as suas conquistas. E a Bíblia diz aqui que este Dário de que falamos aqui, é o Dário da história de Esther. Amém. Sabemos que Esther esteve casada com o rei Assuero. Amém. Desculpe, eu disse Dário, não é Dário. Aqui a Bíblia diz que haverão 3 reis no reino Medo-Persa. Amém. E o quarto será muito rico. E este quarto rei é esse que é do tempo de Esther. É esse que foi marido de Esther. Amém. Portanto, nós podemos ler sobre este rei no livro de Esther. Amém. Poderemos perceber mais sobre este rei. A Bíblia diz que era um rei rico e agitou a todos contra o rei da Grécia. Portanto, ele mesmo moveu essa guerra contra a Grécia. 3 e 4. Depois se levantará um rei valente que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Mas estando ele em pé, o seu reino será quebrado e será repartido por 4 ventos do céu, mas não para a sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros. Amém. E este rei que se levantará valente é o rei Alexandre o Grande. Amém. O rei
grego. Portanto, nós percebemos que o Império Medo-Persa fez guerra com a Grécia, mas depois levantou-se um rei valente na Grécia, que foi Alexandre, que derrubou o Império Medo-Persa. Diz que estando ele em pé ainda, o seu reino será quebrado e será repartido por 4. Isto significa que o reino Medo-Persa, aliás, o reino grego, então não levou muito tempo antes de ser repartido, porque vemos aqui que o rei Alexandre da Grécia, no ano 336, antes de Cristo, ele iniciou com as suas investidas de conquistas de nações. E em 331, ele venceu a Pérsia. Amém. Portanto, agregou a Pérsia ao seu reino. E no ano 323 a.C., quando tinha 33 anos de idade, o Alexandre morreu em batalha. Aleluia. E o seu império ficou dividido entre 4 generais. Diz aqui no verso 4, vamos atentar para alguma coisa. Por que eu digo que é a história que se desenrolou depois que foi escrita em antemão? Por quê? Diz assim: mas não para a sua posteridade, nem tão pouco segundo o poder com que reinou. O rei Alexandre tinha 2 filhos, tinha 3 esposas, tinha seu irmão, mas o seu reino não caiu nas mãos da sua posteridade, da sua família. Amém. A sua família foi colocada de parte. Os 4 generais com que ele fazia guerra são esses que se repartiram o reino. Diz que o reino se repartirá com 4 ventos do céu. Isto é, para o norte, para o sul, para este e o oeste. Então o reino se partiria em 4. Aleluia. E nós vamos falar especificamente do reino do norte e do reino do sul, porque é isto que interessa na história de Israel. Aleluia. Aqui nós vemos que o reino do norte, que é a Síria, ficou com o general Seleuco Nicator. Aleluia. E o reino do sul, que é o Egito, ficou com o general Ptolomeu Lagus. Amém. Este é que ficou com esse reino do sul. Vamos ler um pouco. E se fortalecerá o rei do sul e um dos seus príncipes, e este se fortalecerá mais do que ele, e reinará e domínio grande será o seu domínio. Mas ao cabo de anos, eles se aliarão, e a filha do rei do sul virá ao rei do norte para fazer um tratado, mas não conservará a força do seu braço, nem ele persistirá, nem o seu braço, porque ela será entregue, e os que a tiverem trazido, e seu pai, e o que fortalecia naqueles tempos. Mas do renovo das suas raízes, um se levantará em seu lugar, e virá com o exército, e entrará nas fortalezas do rei do norte, e operará contra ela, e prevalecerá. Aleluia. E também os seus deuses, com a multidão das suas imagens, com seus vasos preciosos de prata e ouro, levará cativos para o Egito, e por alguns anos ele persistirá contra o rei do norte, e entrará no reino do rei do sul, e tornará para a sua terra. Amém. Portanto, o reino do sul, que é o Egito, tornou-se um reino muito forte nos princípios. Amém. Que até dominou o reino do norte. É isto que nós vemos aqui descrito. Dominou o reino do norte. Mas sempre houveram guerras entre o reino do sul e o reino do norte. E aqui, Israel é um país que está no meio desses 2 reinos. Amém. Portanto, era um ponto de passagem. Para quando o exército quisesse ir para o norte, passava por Israel. Quando o exército do norte quisesse ir para o sul, passava por Israel. Portanto, Israel tornou-se uma terra muito vulnerável por causa disto.
e teve que fazer pactos com o reino que era mais forte na altura. Aleluia. Nesse caso, o reino do sul. Amém. Ok, vamos para o verso 13. Podemos ler o verso 10, 11 e 12. E o que nós vamos ver aqui? É que os filhos do rei Seleuco Nicator, eles, por causa das derrotas consequentes que tinham com o reino do sul, com o Egito, eles preocuparam-se em preparar um grande exército, mobilizaram muitos homens e fizeram guerra com o reino do sul, mas sempre foram derrotados. Amém. Foram sempre derrotados. Então eu vou saltar essa parte para ir para o verso 13. Porque o rei do norte tornará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira, e ao cabo de tempos, isto é, de anos, virá à pressa com grande exército e com muita fazenda. E naqueles tempos, muitos se levantarão contra o rei do sul, e os filhos dos prevaricadores do seu povo se levantarão para confirmar a visão, mas eles cairão. E o rei do norte virá e levantará baluartes e tomará a cidade forte, e os braços do sul não poderão subsistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força que possa subsistir. O que, pois, há de vir contra ele fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, por sua mão se fará destruição, e porá o seu rosto para vir com a força de todo o seu reino, e com ele os retos, e fará o que lhe aprouver, e lhe dará uma filha das mulheres para corromper, mas ela não subsistirá, nem será para ele. Depois virará o seu rosto para as ilhas, e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele, e ainda fará tornar sobre ele o seu opróbrio. E virará então o seu rosto para fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá, e não será achado. Amém. Tanto, depois do Seleuco Nicator, houve muitos outros reis, tanto os filhos de Nicator, porque foram tomando o poder conforme a familiaridade. Então, foram substituindo o pai, os seus pais, assim, etc, etc. Então, foram fazendo sempre esse esforço de guerrear com o sul para ver se conseguiriam alguma vitória. E chegou mesmo o tempo que conseguiram essa vitória, mas não persistiram bastante. E foi nestas guerras que eles até conseguiram vencer e dominar Israel. Amém. Porque Israel estava aliado ao reino do sul, ao Egito. Mas nessas batalhas que foram fazendo esses reis, acabaram colocando Israel sobre o reino do norte. Amém. Vamos estar atentos, é o que nos interessa isso. Então, Filopater, ou o rei Seleuco IV, reinou entre 187 a 176 a.C. sobre a Palestina. Amém. Então, este é o rei que, de fato, efetivou essa pretensão de reinar sobre a Palestina. Verso 21. Depois se levantará em seu lugar um homem vil, ao qual não tinham dado a dignidade real, mas ele virá caladamente e tomará o reino com engano. Aleluia. Um homem vil, que não tinham dado a ele a dignidade para ir ao trono, para substituir o rei. Era da família, mas ele não tinha o direito de sentar no trono. Mas com esperteza, com engano, ele consegue tomar o trono. Aleluia. Esse homem vil, que é
Antíoco Epifanes. Aleluia. Ok. E com os braços de uma inundação serão arrancados de diante dele, e serão quebrados, como também o príncipe do concerto. E depois do concerto com ele, usará de engano, e subirá e será fortalecido com pouca gente. Virá também caladamente aos lugares mais férteis da província, e fará o que nunca fizeram seus pais, nem os pais de seus pais. Repartirá entre eles a presa, e os despojos, e a riqueza, e formará os seus projetos contra fortalezas, mas por certo tempo. E suscitará a sua força e o seu coração contra o rei do sul, com um grande exército, e o rei do sul se envolverá na guerra, com um grande e muito poderoso exército, mas não subsistirá, porque formarão projetos contra ele. E os que comerem os seus manjares o quebrarão, e o exército dele se derramará, e cairão muitos transpassados. Também estes dois reis terão coração atento para fazerem mal, e a uma mesma mesa falarão a mentira. Ela, porém, não prosperará, porque o fim há de ser no tempo determinado. Então tornará para a sua terra com grande riqueza, e o seu coração será contra o santo concerto, e fará o que lhe aprouver, e tornará para a sua terra. No tempo determinado tornará a vir contra o sul, mas será na última vez, não será na última vez como foi na primeira, porque virão contra ele navios de Quitim, ou seja, de Roma, que lhe causarão tristeza, e voltará e se indignará contra o santo concerto, e fará como lhe apraz, e ainda voltará e atenderá aos que tiverem desamparado o santo concerto. E sairão a ele uns braços, que profanarão o santuário e a fortaleza, e tirarão o contínuo sacrifício, estabelecendo abominação desoladora. Amém. Portanto, depois de se conseguir esta vitória, aqui nós vemos que Antíoco Epifanes tomou o poder, e ele também dirigiu batalhas contra o sul. Só que no meio dessas batalhas, como eu dizia, Israel era o corredor para eles. Amém. Então acabaram tomando a Israel, acabaram fazendo coisas que nunca ninguém tinha feito. A Bíblia diz aqui que coisas que nem seus pais, nem os pais dos seus pais haviam feito. Aleluia. Portanto, o povo de Israel passou por uma situação verdadeiramente difícil nas mãos de Antíoco. Este Antíoco que é chamado o anticristo do Velho Testamento. Amém. Então, ele fez sofrer a Israel bastante. E nestas batalhas que foram fazendo, a Bíblia diz que ele depois teve a resistência de Roma. Nessa altura começava a ascensão do Império Romano. É o Império Romano que se bate com o Reino do Sul, do Norte, no Egito. Aleluia. É esse que começa a atrapalhar os planos do Reino do Norte. Amém. Portanto, o rei do Norte, Antíoco Epifanes, foi de fato, como diz a Bíblia, um homem vil, um homem ruim, um homem mau, um homem que não tinha caráter. E ele reinou sobre a Síria em 175 a.C. até 164. Foi este o torturador da nação israelita. Amém. Ele torturou a nação israelita, ele colocou um ídolo no templo, ele sacrificou animais imundos, enfim, ele zombou de Deus e da santidade de Deus.
Verso 32 a 35. Diz assim: e os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. 32 a 35. E aos violadores do concerto, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece o seu Deus se esforçará e fará proezas. Portanto, aqui houve dois grupos de judeus. Uns que violaram o concerto de Deus, então se aliaram ao inimigo, se aliaram a Antíoco Epifanes. E o outro grupo dos fiéis a Deus se manteve fiel a Deus. E este grupo, a Bíblia diz que fez proezas. Este grupo foi liderado pelos Macabeus, que eram sacerdotes, era uma família de sacerdotes. Eles lideraram este grupo de judeus contra Antíoco Epifanes. Amém. Fizeram uma resistência que trouxe resultados. Vamos ler um pouco. E aos violadores do concerto, já li essa parte, 33. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos, todavia cairão pela espada, e pelo fogo, e pelo cativeiro, e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. Aleluia. Então, eles tiveram um pequeno socorro, mas a Bíblia diz que muitos se juntaram a eles com lisonjas. As pessoas que se juntavam a esses macabeus, muitos deles não eram verdadeiros adoradores de Deus. Antes, pelo contrário, eles iam enganando. Amém. Eles enganavam, lisonjeavam. Tudo bem, está tudo bem, mas por trás faziam outra coisa. E alguns dos entendidos cairão para serem provados e purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda no tempo determinado. Amém. Portanto, nós encontramos esse feito heróico dos macabeus que dirigiam a revolta dos judeus contra Antíoco Epifanes em 167 a.C. Nesses versos encontramos duas classes, portanto, que se aliaram, os que se aliaram aos inimigos e os que se aliaram a Deus. No final, a Bíblia diz em Apocalipse que, em Apocalipse 7, verso 4. Vamos ver o que está em Apocalipse 4, 7, verso 4. Apocalipse 7, verso 4. Diz assim: e ouvi o número dos assinalados, e eram 144.000 assinalados, de todas as tribos dos filhos de Israel. Amém. Por que eu fui ler este versículo aqui? Porque a Bíblia fala-nos de Antíoco Epifanes como o anticristo do Velho Testamento. E aqui nós vemos dois grupos de judeus. Um que se aliou a Deus e o outro que se aliou aos inimigos de Deus. Portanto, isto irá acontecer também nos últimos tempos. Amém. Irá acontecer nos últimos tempos, quando Deus vai selar 144.000 judeus. Aqui trata-se de judeus. Amém. Até distribui por tribos. Logo nos versos a seguir, distribui-se por tribos, porque isto aqui vai acontecer com judeus, não é com a igreja. A igreja do Senhor terá sido arrebatada. Amém. Jesus vai voltar para vir buscar a igreja, para arrebatar a igreja, para tirar a igreja do mundo. A igreja estará com Cristo nos ares. Aleluia. Então é quando vai acontecer os 7 anos, dos quais 3,5 serão da grande tribulação. Então serão os anos de sofrimento de Jacó. Aleluia. É aqui onde Israel vai sofrer. E é aqui onde estes 144.000 israelitas serão assinalados. Para quê? Para serem protegidos na grande tribulação. Amém. Aqui não entra moçambicano aqui. Não entra nenhum negro, não sei o quê. Não entramos, nada. Aleluia. Este é um assunto de Israel.
do capítulo 6 de Apocalipse até o capítulo 20, nós encontramos o assunto Israel. Do mesmo modo que Daniel foi escrito para judeus, é da mesma maneira que Apocalipse 6 até o 20, nós encontramos ali o foco Israel. Aleluia. Aparecem alguns que dizem, não, no céu só vão entrar 144 mil. Porque entendem mal a palavra de Deus. Leia o capítulo, leia o que está escrito. Da tribo de Judá, haviam 12 mil assinalados. Da tribo de Ruben, 12 mil assinalados. Da tribo de Gad, 12 mil, assim por diante. Aleluia. São judeus. Não tem nada a ver com a minha tribo. Amém. Não tem nada a ver. Portanto, se alguém fala de 144 mil para desviar-nos da fé, é preciso que tenhamos o conhecimento para sabermos resistir a essa maldade. Amém. As pessoas falam disso, de onde arranjam isso, eu não sei. Porque, na verdade, a igreja do Senhor terá sido arrebatada. Amém. Ok. Vamos ver o verso 36 a 45. Verso 36 a 45. E este rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todo o Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas maravilhosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Amém. Portanto, este anticristo, aqui já estamos a falar do anticristo. Aqui já saímos daquela confusão que aconteceu com Antíoco Epifanes. Amém. Aqui já estamos a falar do anticristo, o que vai acontecer no fim dos tempos. Aleluia. Portanto, este trecho bíblico que estamos a ler agora é escatológico, ou seja, é doutrina ou é um ensino daquilo que vai acontecer. Amém. Nos tempos do fim. Então, diz aqui que, de fato, esse se levantará acima de todos os deuses. E do Deus que é sobre todo Deus, ele se levantará contra isso. E falará coisas maravilhosas. Falará coisas, irá desprezar, irá fazer tudo, porque ele vai se considerar Deus a si mesmo. Isso não podia ser feito por Antíoco. Amém. Mas isto vai ser feito pelo anticristo. Porque é o anticristo que vai se levantar acima de Deus. Vai querer se fazer de Deus. Amém. E não terá respeito aos deuses ou aos seus pais. Nem terá respeito ao amor das mulheres. Nem a qualquer Deus. Porque, sobretudo, se engrandecerá. Aleluia. Ele será movido do orgulho de Satanás. Então vai se engrandecer sobre todas as coisas. Ele vai se sentir o maior de tudo. É a posição que este anticristo vai ter. Mas ao Deus das fortalezas honrará em seu lugar. E a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. E haver-se-á com os castelos fortes, com o auxílio dos deuses estranhos. Aos que o reconhecerem, multiplicará a honra, e os fará reinar sobre muitos, e repartirá a terra por preço. Amém. Anticristo. Aqueles que lhe honrarem, a Bíblia diz que ele multiplicará a honra desses. Aleluia. Amém. Ele vai colocá-los a reinar com ele. Vai colocá-los a reinar sobre muitos. E repartirá a terra por preço. Ele praticamente vai vender. Vai dizer, ok, você quer reinar na zona X, então paga X. Aleluia. E no fim do tempo, o rei do sul lutará contra ele. E o rei do norte o acometerá com carros e com cavaleiros e com muitos navios, e entrará nas terras, e as inundará, e passará, e entrará também na terra gloriosa,
e muitos países serão derribados, mas escaparão da sua mão estes, Edom, Moabe e as primícias dos filhos de Amon. Aleluia. Ele vai descer, porque há um acordo entre Israel e Egito. Amém. Há um acordo entre Israel e Egito. Por isso que o Egito não se levanta contra Israel. Mesmo agora que estão nesta confusão, o Egito não se pronuncia, não entra. Há um acordo feito entre Israel e o Egito no campo David, quando o Egito sofreu uma pesada derrota com Israel. Então fez um acordo de paz entre Egito e Israel, que se mantém esse acordo firme. E eles estão a respeitar esse acordo. Por causa disso, vão ser alvo da guerra do anticristo. Amém. Dessa altura, irão passar também pela zona de Israel. E somente escaparão 3 países: Edom, Moabe e Amon. Amém. Edom, Moabe e Amon são os países que estão ao lado de Israel. Todos eles estão congregados numa nação única hoje, que se chama Jordânia. Amém. Porque também com a Jordânia, Israel não tem problemas. Convive com a Jordânia. Não tem problemas. Apesar da Jordânia ter algumas bases lá, não sei o quê, do Irã, não sei o quê, mas há uma convivência entre esses países. Amém. Então, a Bíblia diz que esses países serão poupados. Por que Deus irá poupar Moabe, Amon e Edom? Porque, se vocês se recordarem da história de Lot, Lot teve filhos. E um dos filhos é Moabe. E o outro filho é Amon. Amém. E de Moabe veio Ruth. Ruth, esta mulher que foi tomada, que se tornou parte da genealogia de Jesus. Há poucas mulheres mencionadas na genealogia de Jesus, mas Ruth consta na genealogia de Jesus. Amém. Por quê? Porque Deus nunca se esquece da história. Amém. Nunca se esquece da história. Ele foi pegar uma mulher de lá e lhe colocou na genealogia de Jesus. Afinal de contas, era parente. Amém. Eram filhos de Lot. Lot, sobrinho de quem? De Abraão. Abraão orou por Lot. Pediu para Lot, Deus proteger Lot. Então, no fim também, essas nações serão protegidas por Deus. Por que Deus vai proteger essas nações? Vai fazer com que não haja guerra contra essas nações. Por uma razão muito simples. Os filhos de Israel, os fiéis a Deus, terão que se refugiar na Jordânia. Amém? Terão que fugir para a Jordânia. Porque o que separa a Jordânia e Israel exatamente são aqueles montes. Monte das Oliveiras. Aquela confusão aí de Judá. Porque Judá está na fronteira. Aleluia. Está na fronteira entre Jordânia e Israel. Mas vamos aprofundar um pouco mais. Estenderá sua mão às terras, e a terra do Egito não escapará. E apoderar-se-á dos tesouros do ouro, de prata, e de todas as coisas desejáveis do Egito. E os líbios e os etíopes o seguirão. Aleluia. Amém. Os etíopes e os líbios seguirão também a este grupo de militares do anticristo. Amém. Se levantarão também contra Israel. Amém. É só ver que vai ser o norte que envolve Magog, que envolve Rússia, o este, portanto, China, Irã, todos aqueles que estão lá no oeste, e o sul,
todos se levantarão contra uma só nação, pequenina, aleluia, que é Israel. Amém. Mas os rumores do Oriente e do Norte espantarão, e sairá com grande furor para destruir, extirpar a muitos. Amém. Portanto, do final do período interbíblico até os eventos finais, este trecho, de fato, é escatológico, como eu havia dito. Não há correspondência dos eventos que irão acontecer, estão descritos aqui, com algum outro na Bíblia ou em algum outro tempo. Amém. E para percebermos que este já se trata do anticristo, vamos ler Ezequiel 38, verso 15. Ezequiel 38, verso 15. Esse rei que vai se levantar será o anticristo. Virás, pois, do teu lugar, das bandas do norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército numeroso. E subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem, para cobrir a terra, no fim dos dias. Sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que as nações me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, aos seus olhos, ó Magog. Assim diz o Senhor Jeová: não és tu aquele de quem eu disse nos dias antigos, pelo ministério dos meus servos, os profetas de Israel, os quais naqueles dias profetizaram largos anos, que te traria contra eles? Sucederá, porém, naquele dia, no dia em que vier Gog contra a terra de Israel, diz o Senhor Jeová, que a minha indignação subirá a meus narizes, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal sorte que tremerão diante da minha face os peixes do mar, as aves do céu, os animais do campo e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes cairão, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra, porque chamarei contra ele a espada, contra todos os meus montes, diz o Senhor Jeová, a espada de cada um se voltará contra seu irmão. Amém. Então, nós vemos aqui, de fato, que esta história vai ser feita pelo anticristo, que vai organizar um grande exército, vai invadir Israel, vai procurar destruir Israel. E Deus se manifestará a favor do seu povo. Amém. Portanto, podemos ver também confirmar esta fuga em Mateus 24, 20. Diz assim a palavra de Deus: Jesus falou da fuga dos israelitas, da fuga dos judeus. 24, 20, diz: e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Amém. Aqui é no sermão profético acerca da grande tribulação. Então, Jesus falou aos seus discípulos estas palavras proféticas. E isto é escatológico. Amém. E ele diz que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Aleluia. Eles deviam orar, porque havia de acontecer. E eles teriam que fugir de Israel, porque o reino do norte, esse anticristo, vai se estabelecer em Israel. Vai se estabelecer em Jerusalém. Amém. Vai colocar a sua imagem no templo de Jerusalém. Ele vai vai impedir o sacrifício a Deus. Porque agora já está em processo os planos da construção do terceiro templo de Salomão. Amém. Foi construído o primeiro, que Nabucodonosor destruiu. Quando eles voltaram da escravatura da Babilônia, construíram outro templo que Tito, general romano, destruiu no ano 70 depois de Cristo.
E agora está em planificação a construção do terceiro templo. Vão continuar a cumprir a lei, vão continuar a sacrificar animais naquele templo, vão continuar a fazer tudo segundo a lei diz, porque muitos israelitas ainda estão a viver segundo a lei. Amém. Então, isto tudo vai acontecer. Amém. É Isaías 16, verso 1 a 5. Isaías 16, 1 a 5. Isaías 16, 1 a 5, diz assim a palavra do Senhor. Enviai o cordeiro do dominador da terra, desde Sela, no deserto, até o monte da filha de Sião. De outro modo sucederá que serão as filhas de Moabe junto aos vales de Arnon, como o pássaro vagueando, lançando fora do ninho. Toma conselho, executa o juízo, põe a tua sombra no pino do meio-dia, como a noite esconde os desterrados e não descubras os vagueantes. Habitem entre ti os meus desterrados, ó Moabe. Serve-lhes de refúgio perante a face do destruidor, porque o homem violento terá fim, e a destruição é desfeita, e os opressores são consumidos sobre a terra, porque um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará em verdade um que julgue e busque o juízo e se apresse a fazer a justiça. Portanto, nós encontramos aqui um apelo de Deus para que Moabe se prepare para esconder os filhos de Israel. Amém. E Deus diz, esconda-os, porque esse anticristo terá o seu fim. Já está determinado isso. E depois do seu fim, estabelecer-se-á o governo que nunca mais terá fim. O filho de Davi, aleluia, Jesus Cristo reinará sobre esta terra. Amém. Não reinará sobre Jerusalém. A capital será Jerusalém, mas ele reinará sobre todo o mundo. Amém. Portanto, isto irá acontecer. Podemos ver também Apocalipse 12, versos 6, 13 e 14. Apocalipse 12, 6, 13 e 14. Diz assim, só para confirmarmos o que estávamos a falar. 12, 6 diz, e a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Amém. 1260 dias. Ok? O deserto qual é? Na Jordânia. Amém. 13 e 14. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, prosseguiu a mulher que dera à luz o varão. Qual é essa mulher? A nação israelita. A nação israelita que trouxe a luz a Jesus. Não é verdade? Então vai perseguir por esta razão. E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Isto será por 3 anos e meio. Tempos e metade de um tempo. Aleluia. 3 anos e meio. Portanto, serão os últimos 3 anos da grande tribulação. Amém. Tanto no verso 45 de Daniel, para terminarmos, diz assim, 11, de Daniel 11. E armará as tendas do seu palácio entre o mar grande e o monte santo e glorioso. Aleluia. Entre o mar grande e o monte santo e glorioso, armará o seu palácio. O anticristo colocará lá o seu palácio. Aleluia. Mas virá o seu fim e não haverá quem o socorra. Amém. Virá o seu fim e não haverá quem o socorra. O anticristo será derrotado sem intervenção humana. Ezequiel 39, verso 21, diz assim, e porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão
que sobre ela tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. Amém. Aleluia. Portanto, esse será o fim da história, em que Israel reconhecerá que só o Senhor é o seu Deus. Só Jesus Cristo é o Messias. Ali crerão no Senhor. Ali se apegarão ao Senhor. E para sempre viveremos no reino de Cristo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, terminamos assim este capítulo 11 de Daniel, fazendo votos de que na próxima segunda-feira vamos falar do capítulo 12. Portanto, vamos estar preparados. O que eu penso, como a Bíblia diz, nós vimos aqui dois grupos de judeus, um dos fiéis e outro que se aliou aos inimigos de Israel. Aleluia. Eu espero que dentro da igreja nós possamos nos aliar ao grupo dos fiéis, possamos nos aliar a Deus e não aos inimigos de Deus. Como é que nós nos aliamos aos inimigos de Deus? Quando nós deixamos de viver e fazer a vontade de Deus. Amém. Quando nós praticamos o pecado, nós nos separamos de Deus, estamos nos aliando a Satanás. Então é preciso que nós tenhamos responsabilidade com a nossa própria vida. Por quê? Porque o fim vem, o fim está próximo. Amém. Vamos permitir que a palavra de Deus entre nas nossas mentes, lave os nossos corações. Eu dizia para o outro grupo que esteve aqui, nós não podemos nos molhar somente, precisamos de nos lavar. Amém. Quando chove, você sai para fora, você se molha, mas não se lavou. Amém. Mas você se molha todo, completamente, mas você não se lavou. É preciso lavarmos o nosso coração, permitir que a palavra de Deus que entra na nossa mente possa lavar, purificar os nossos corações, para que naquele dia possamos entrar na Cidade Santa pelas portas. Amém. O Senhor está voltando. Vamos nos preparar. Vamos levantar para orarmos.